tudo bem? Eu sou a Júlia Souza e esse é o Tchá 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 Podcast. Nós estamos em mais um episódio, dessa vez a gente trouxe aqui para falar com a gente um pouco sobre a relação dele com Saquarema, um pouco sobre histórias e vivências com a cidade, na cidade. A gente trouxe o Fernandinho Itaúna, do canal Fernandinho Itaúna. Espero muito que vocês curtam esse papo e vai ser um prazer trocar essa ideia com o Fernandinho. E aí, Fernandinho, tudo bem? Como é que tá as coisas? Olá, boa tarde, tudo bem, Juliana? Tudo É um certo. prazer estar aqui no seu podcast aqui, Tchá Tchá Tchá. Gostei do nome, hein? Bem legal, aí. Gostei mesmo, parabéns, um nome bem sugestivo. Tá de parabéns, gostei. Eu queria saber de você, assim, porque você não é nascido em Saquarema, mas você veio muito novinho pra cá. Aí eu queria saber um pouco da sua relação com a cidade. Eu nasci lá em São Gonçalo, né, Alcântara, né? E aí meus pais, quando eu tinha 7 para 8 anos, viemos para cá bem novos, aqui em Saquarema, né? E aí a gente começou a conhecer. Mas o seu canal, eu percebo, a gente super acompanha e eu vi que você tem uma... Você fala muito sobre viagens, né? Você pega ônibus e mostra as viagens de ônibus. Você tem vídeos seus na rodoviária, como você falou, que foi na rodoviária do Rio. Então eu queria que você explicasse também pra gente, contasse um pouco pra gente como é que é isso. Você quer incentivar que as pessoas viajem? Você tá indo além de falar de Saquarema? Explica um pouco pra gente. Quando eu comecei a falar de viagens e turismo, eu comecei indo para Vitória, né, para fazer um concurso público lá em 2022. Fui fazer e aí eu cismei, falei, vou gravar a viagem. Ainda tinha um celular ainda de não muito bom, como eu uso hoje, um equipamento melhor. Então eu comecei a gravar, mas não falava nada. E comecei a postar essa primeira viagem para Vitória, alguns pedaços, nem mostrei na íntegra. E aí começou a ter visualização, as pessoas começaram a chegar, a se inscrever no canal. Aí me acendeu aquela luzinha, eu falei assim, opa, eu vou investir nisso. E aí eu comecei a trabalhar com viagem. E aí essa sua relação com comunicação não veio do nada, né? Você já trabalhou muito tempo em jornal, né? Você trabalhou em rádio também. Eu queria que você falasse um pouquinho como que a comunicação entrou na sua vida, de que forma você se vê na comunicação até hoje. Fala um pouco dessa sua relação com a comunicação. Começou lá no meado dos anos 90, quando nessa área aqui que nós estamos gravando, o meu pai estava trabalhando em cima até de um telhado e ele conheceu uma pessoa que trabalhava num jornal aqui da cidade na época e aí conseguiu me colocar lá no jornal para eu trabalhar. E aí trabalhando lá, fazia as funções de serviços gerais e uma jornalista lá que fazia a coluna social do jornal, ela se ausentou durante 2 semanas mais ou menos. E aí falou assim, Fernando, você vai escrever para mim aí essa parte social, que você gosta também, então você vai escrever. Eu falei assim, eu não entendo nada disso, nunca escrevi nada sobre isso não. Ela falou, não, você vai saber, eu faço só uma correção, mas aí foi. Aí eu fiz, ela gostou, aí incentivou. Depois teve um campeonato de surf também, um mundial de surf, patrocinado pela Coca-Cola. Em que ano? Em que ano? Isso aconteceu em 95, 95 para 96. Uhum. E aí, nesse mesmo jornal, eu ainda estava no jornal, o jornalista esportivo falava só de futebol. Ele não entendia nada de surf. E aí ele falou assim, Fernando, é você que vai falar sobre surf. E aí eu falei, tá bom, posso ajudar. Aí fomos lá, eu acompanhei o campeonato um pouco, uma parte do campeonato. Aí eu escrevi, porque ele deixou uma página inteira, você imagine um jornal, na época o jornal tinha uma visibilidade muito boa, tinha uma aceitação muito boa, tinha muita gente que acompanhava o jornal impresso. E aí eu comecei a escrever, fiz para ele, passei a pauta todinha, ele não mudou praticamente nada. Aí depois ainda deu os créditos ainda, botou lá o meu nome lá no final lá. Aí comecei com isso. Depois saí do jornal, fui para a rádio, fiquei 22 anos em rádio. Nisso, fiz faculdade de História. E aí, quando chegou a pandemia, o pessoal, todo mundo ficou em casa, as aulas pararam e pegou todo mundo de surpresa. A internet ainda era uma coisa nova ainda para fazer videoaulas, essas coisas todas, até mesmo acostumar os alunos com essa parte online, também de aulas online. Então isso ainda era novidade, então ficou um tempo a educação parada, sabendo o que ia fazer. Nisso eu resolvi criar um canal. Então é isso, Fernandinho. Muito maneiro ter você aqui. Fico feliz de você ter aceito o nosso convite.
Queria que você, sei lá, tivesse suas últimas considerações, o momento é seu aí. Bom, quero agradecer por estar aqui nessa oportunidade e dar parabéns, né, pelo nome Tchá Tchá Tchá, está bem sugestivo, eu mesmo nunca tinha escutado esse nome assim, Obrigada. bem sugestivo, né, e sucesso, parabéns, e você que está aí nos ouvindo e nos acompanhando, né, siga lá também o canal Fernandinho Itaúna, né, lá no YouTube, né, então nós falamos de viagem, falamos de turismo, falamos aqui da cidade, você que pensa em morar em Saquarema, então acompanhe aí, deixa o like, né? No podcast eu não sei como que é, né? Então, mas curte lá também o podcast da Júlia, que é bem legal, e muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Valeu, querido, tamo junto. É isso, gente, foi mais um episódio do Tchá 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 Podcast, a gente se vê.